Gente, boa tarde. A nossa primeira aula de revisão vai ser sobre equação do segundo grau. Primeiro, nós vamos ver as equações incompletas e depois nós vamos ver as equações completas. Toda equação do segundo grau, ela é do tipo ax² mais bx mais c, onde a, b e c são coeficientes, ou seja, números que acompanham, no caso de a e b, as variáveis. Então a gente tem aqui, ó, ax², ou seja, existe um número que acompanha o x². Pode ser 2x², 3x², pode ser x², e no caso do x², o a vale 1. Bx mais c. Numa equação do segundo grau, o a jamais poderá ser zero, porque se o a for zero, eu vou zerar o termo de segundo grau aqui. E aí deixa de ser uma equação do segundo grau para ser uma equação do primeiro grau. Então, o a jamais poderá ser zero. O b e o c, não tem problema, qualquer um dos dois podem assumir o valor de zero. Numa equação do segundo grau, quando ela tem esses três termos, ax² mais bx mais c, ela é chamada de equação completa. Quando falta ou o termo b ou o termo c, ela é chamada de equação incompleta. Então vamos para esses exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho três equações do segundo grau incompletas, onde eu tenho o ax², ou seja, eu tenho aqui o primeiro termo, que é o ax², não tenho o bx, ou seja, eu não tenho um número que acompanha x, eu não tenho o valor x, e eu vou ter aqui depois o termo c, que é o termo independente, que é o número que vem sem a variável, sem o x. Como que a gente resolve, gente? Muito simples. O nosso objetivo é achar o valor de x. Então, olha como que a gente vai proceder, ó. Vamos dizer que x² é igual. Se aqui tá menos 64, nós vamos levar para o outro lado da igualdade e vamos dizer que x² é igual a 64. Toda vez que a gente tem uma variável elevada ao quadrado, a gente precisa tirar a raiz quadrada dela, extrair a raiz quadrada. Então, eu vou dizer que x é igual a mais ou menos. Esse quadrado daqui se transformou nessa raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de 64. Bom, x vai ser igual a mais ou menos, raiz quadrada de 64 é 8. Então, nosso conjunto de solução aqui, ó, vai ser mais 8 e menos 8. Segundo exemplo, nós temos aqui x² menos 1. Nós vamos levar esse menos 1 para o outro lado da igualdade, mudando a operação. Então, a gente tem que x² é igual. Se está menos 1, passa para cá, 1. Variável elevada ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 1. X vai ser igual a mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 1? 1. Então, o nosso conjunto de solução vai ser mais 1 e menos 1. Vamos resolver agora o terceiro exemplo. x² é igual, se está menos 16, passa para o outro lado 16. X vai ser igual a mais ou menos raiz de 16. Lembrando que o quadrado daqui se transformou na raiz daqui. X é igual mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 16? Qual o número que ele vezes ele dá 16? Vai ser o número 4. Então, aqui o nosso conjunto de solução vai ser mais 4 e menos 4. Esses são três exemplos de quando me falta o termo bx. Vamos agora para outros três exemplos quando me faltar o termo c. Bom, aqui eu tenho três exemplos onde eu tenho o ax², eu tenho o bx, que é o termo b que acompanha o x, mas eu não tenho o termo c. Então, aqui também ela é uma equação incompleta. Bom, vocês podem observar que eu tenho um x que é comum aqui e x que é comum aqui. Ele é comum aos dois, tanto ao ax² quanto ao bx. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar esse x em evidência. Então, a gente procede da seguinte maneira, ó. X. Aqui eu tinha 5x². É como se eu tivesse 5 vezes x vezes x.
menos 3 vezes x. Então, eu estou decompondo essa equação, estou decompondo ela aqui. Bom, eu peguei um desses x aqui, ó, e coloquei ele aqui. Então, o que que me sobra aqui dentro? Vai me sobrar 5x. Menos, esse x já está aqui, então vai sobrar só 3. Isso daqui é igual a zero. Então, olha o que que eu fiz. 5x ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes x. Peguei um desses x, coloquei em evidência aqui, me sobrou 5x. Se o x já está em evidência aqui para ser multiplicado, vai sobrar para mim só o menos 3. Então, eu coloquei ele aqui. E igualei isso a zero. Daqui eu posso concluir o seguinte, ó, que x é igual a zero. Então, eu já tenho a minha primeira resposta, que x é igual a zero. E vou fazer o que para conseguir o outro valor de x? Porque numa equação de segundo grau, nós vamos ter duas raízes. Então, nós vamos pegar a equação que sobrou aqui, que no nosso caso é 5x menos 3 igual a zero. Sobrou uma equação de primeiro grau e nós vamos resolver essa equação de primeiro grau. Ó. 5x é igual a menos 3, vai passar para lá 3. X é igual a 3 e o 5 que está multiplicando, ele vai descer para cá, dividindo. Então, a gente tem aqui que um valor de x é 0 e o outro valor de x é 3/5. Então, o meu conjunto de solução será 0 e 3/5. São esses dois valores que o x pode assumir nessa equação do segundo grau. Bom, vamos para o segundo exemplo. Vou fazer a mesma coisa para que vocês possam entender, ó. O 7x ao quadrado eu posso escrever como 7 vezes x, menos x que é igual a zero. Eu posso reescrever essa equação dessa maneira aqui. Então, o que que eu vou fazer? Se eu tenho x aqui e eu tenho x aqui, eu posso colocar esse x em evidência. É o que eu vou fazer. X que multiplica. Se eu tirei esse x e coloquei ele em evidência aqui, vai sobrar para mim 7x. Menos, se o x já está aqui, aqui é como se tivesse 1, ó. Então, vai ficar só o 1 aqui, que é igual a zero. Daqui eu já posso concluir que x é igual a zero. Já posso concluir isso. Então, já tinha a minha primeira conclusão, que x é igual a zero. Meu primeiro valor de x. Vamos achar, então, o segundo valor de x. Então, eu tenho aqui que 7x menos 1 é igual a zero. 7x vai ser igual. Se aqui está menos 1, passa para cá 1, mudando a operação. X vai ser igual a 1 e o 7 que está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Daqui eu posso tirar que o meu conjunto de solução será 0 e 1 sobre 7. Terceiro exemplo, vamos fazer da mesma forma. Menos 15 vezes x, menos 5x. Para quê? Para que você possa entender que eu vou tirar um x desse para colocar em evidência. Vou fazer assim, ó, x que multiplica menos 15x, porque eu tirei esse daqui e trouxe para cá, e o que sobrou para mim foi menos 15x. Menos 15x menos 5. Isso daqui é igual a zero. Muito bem, daqui eu já posso garantir, ó, que x é igual a zero. Isso aqui eu posso garantir. O que que eu posso garantir também? Que menos 15x menos 5 também é igual a zero. Bom, vou resolver isso daqui. Menos 15x vai ser igual, se tá menos 5, vai passar para cá, mais 5. Observem que nós temos aqui uma variável negativa. Quando a gente tem uma variável negativa, a gente tem que multiplicar essa variável por menos 1. Multiplica toda a expressão, a variável não, multiplica... Observe que a gente tem uma variável negativa. Se a gente tem uma variável negativa, nós vamos multiplicar toda a expressão por menos 1. Multiplicando a expressão por menos 1, nós vamos ter 15x, aqui era menos, com menos ficou mais, que é igual, o 5 que era positivo, mais com menos fica menos, então fica menos 5. X vai ser igual a menos 5 e o 15 que está multiplicando, ele desce para cá dividindo. Aí o que que a gente vai fazer? Vai dividir todo mundo aqui por 5, para que a gente tenha uma resposta simplificada. Então, para fazer uma resposta simplificada, como é que a gente faz? Menos 5 dividido por 5 é 1.
15 dividido por 5 é 3. Então, aqui a gente tem o outro valor de x. Então, meu conjunto solução dessa equação é o primeiro valor 0 e o segundo valor menos 1/3. Um abraço a todos e até a próxima aula.